A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Mais uma palavra amiga ao nosso coração. Eu gostaria de estar fazendo a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 21 a 30. Diz assim a palavra de Deus. De outra feitas lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terei acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Quem é desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava ao Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Amém, meus irmãos? Essas palavras são palavras profundas de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo esse versículo, eu consigo lembrar das palavras também profundas do salmista, que ele diz: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e os teus pensamentos, quão profundos. Mas essa passagem, meus irmãos, contém verdades que são verdadeiramente inconfundíveis. E nós temos que procurar enraizar essas palavras em nosso coração, com firmeza em nosso coração, se queremos entrar no reino de Deus, se queremos ser pessoas lá do alto, não deste mundo. Em primeiro lugar, eu quero que você aprenda que é possível alguém procurar a Cristo em vão. Muitos procuram a Cristo em vão. Hoje nós vemos esses grandes movimentos que acontecem no mundo, que professam o nome de Cristo em suas bocas, mas não andam como crentes do mundo lá do alto, como Cristo é lá do alto, mas continuam andando como pessoas deste mundo. O Senhor Jesus disse aos judeus incrédulos, nesse texto do versículo 21, Vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Com essas palavras de Jesus, ele estava mostrando que em algum momento os judeus procurariam Jesus em vão, como hoje. Muitos procuram Jesus em vão, porque querem Jesus, mas querem continuar na prática do pecado. Não querem ser nova criatura. Esse é um ensino muito doloroso. O fato de que o Senhor Jesus, tão repleto de amor e disposto a salvar, pode ser buscado em vão, é uma realidade que causa bastante tristeza. Mas é uma realidade verdadeira. E no século XXI, vemos muito disso. Qualquer pessoa que pode ter sentimentos espirituais a respeito de Cristo, mas pode não ter a salvação. A doença, por exemplo, quando chega, a aflição repentina, o temor da morte, a falta de conforto para a alma, tudo isso pode causar a alguém alguma medida de religiosidade e fazer essas pessoas chegar no corpo de Cristo, a qual é a igreja. Pressionada pela doença, pela situação ruim que está vivendo, uma pessoa é capaz de orar com fervor, de demonstrar fortes sentimentos espirituais por algum tempo, professar que está buscando a Cristo, mas na verdade ser diferente. Está buscando somente os seus próprios interesses, mas querem permanecer na prática do pecado. O seu coração jamais foi regenerado. Se as circunstâncias não o afligirem, provavelmente ela retornará aos seus antigos caminhos, porque procurou a Cristo em vão, como diz o texto, porque buscou a Cristo com falsos motivos e não com o seu coração voltado a Ele. As Escrituras e a experiência comprovam que os homens podem rejeitar a Deus até que Deus os rejeite e não ouçam mais as suas orações. Eles podem continuar abafando as suas convicções morais, suprimindo a luz da consciência e lutando contra virem a possuir o melhor conhecimento de Deus, até que ele seja provocado e comece a abandonar esses homens, deixar esses homens sozinhos.
Não foi sem motivo que essas palavras foram escritas. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 28 a 29, diz assim a palavra de Deus: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não só na época de Jesus ou na época do Antigo Testamento, mas no século XXI em que nós vivemos, as pessoas aborrecem o conhecimento de Deus. Elas querem Jesus, mas buscam Jesus em vão porque elas querem Jesus, mas não querem o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, para ter e para que elas possam andar num novo caminho. Não nas leis e nas regras deste mundo, mas nas leis de Deus, na palavra de Deus. E quem anda na palavra de Deus é nova criatura. Anda conforme a justiça de Deus, que é a justiça lá do alto. Anda conforme Deus nos criou, homem e mulher. Mas aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que não creem no mandamento de Deus, será lançado fora. Ele não é um de nós. Não é do alto, mas são aqui deste mundo e querem os prazeres deste mundo. Não há qualquer segurança, meu irmão e minha irmã que talvez esteja me escutando, exceto em buscar a Cristo enquanto ele pode ser achado, em invocá-lo enquanto ele está perto, fazendo isso com um coração verdadeiro e um espírito sincero. Esteja certo de que essa busca não será inútil se você verdadeiramente fazer aquilo que Cristo manda. Jamais será dito a respeito daqueles que buscam a Cristo: eles morreram em seus pecados, como o texto diz. Aquele que realmente vem a Cristo nunca será lançado fora. O Senhor mesmo declarou de modo tão solene que não tem prazer na morte de ninguém, Ezequiel 18:32, e que ele deleita na misericórdia, profeta Miqueias 7:18. Em segundo lugar, sobre esse texto, eu quero deixar ao seu coração que podemos aprender o quão ampla a diferença existe entre Cristo e as pessoas ímpias. Nosso Senhor afirmou: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Sem dúvida, essas palavras aplicam-se em especial ao nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido mais completo e literal. Jamais existiu alguém que pudesse afirmar: eu sou lá de cima e deste mundo eu não sou, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um sentido em que essas palavras podem ser aplicadas a todos os membros do corpo de Cristo, o qual é a igreja. Comparados a milhares de pessoas que vivem ao redor de Jesus Cristo, essas pessoas, que é a igreja hoje, são lá de cima e não deste mundo, assim como seu mestre, Jesus Cristo. Os pensamentos dos ímpios estão voltados para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo, para as afeições deste mundo, para os afetos deste mundo. Já os verdadeiros crentes estão voltados para as coisas lá do alto. As coisas deste mundo dominam o coração do incrédulo. Sua atenção é absorvida pelas preocupações, pelos benefícios e prazeres terrenos. O verdadeiro cristão, embora esteja no mundo, não pertence a este mundo. A sua cidadania está no céu. Ele anda como um cidadão do céu. Ele anda conforme a palavra de Deus. E as melhores coisas lhe pertencem. E essas melhores coisas estão por vir. O verdadeiro cristão fará bem em jamais esquecer essa linha de separação. Lembra do rico e Lázaro? Um abismo separava os dois depois da morte. Já é aqui no mundo. Nós temos que pensar nessa separação do ímpio com aqueles que verdadeiramente seguem a justiça. Se a sua alma ama e deseja servir a Deus, precisa contentar-se em permanecer separado deste mundo ao seu redor, separado dos prazeres deste mundo. Isso resulta da graça que reina no coração do verdadeiro crente. Ele perceberá que essa separação lhe trará ódio do mundo, escárnio e palavras desagradáveis. Contudo,
Esse foi o próprio cálice que nosso mestre bebeu, sobre o qual advertiu antecipadamente a nós, seus discípulos. Ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo nos odeia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Portanto, meus irmãos, nós cristãos jamais devemos nos sentir envergonhados de permanecermos firmes e mostrar o nosso caráter cristão. Se desejamos receber a coroa, nós temos que levar a cruz. Se já recebeu uma nova vida proveniente lá do alto, essa vida então precisa ser vista pelos homens. Nós somos separados deste mundo. Nós andamos conforme cidadãos lá do céu, lá do alto. Não conforme as coisas deste mundo. E mesmo se o mundo nos odiar, mesmo se falsas palavras forem proferidas contra nós para nos atingir, porque nós temos uma posição de Deus na nossa vida, nós devemos pegar essa cruz e continuar seguindo Jesus, seja em qualquer circunstância. Não podemos nos deixar levar para as falácias deste mundo, pela falácia desses grupos de pessoas que levantam ódio contra a palavra de Deus e ao mesmo tempo querem professar o nome de Jesus em vão, porque querem professar o nome de Jesus, mas continuar uma vida de delitos e pecados, desonrando seus corpos entre si. Por último, nós aprendemos neste texto quão terrível é o destino ao qual a incredulidade conduz. Nosso Senhor declarou aos seus inimigos: se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Essas palavras solenes estão revestidas de peculiar importância quando nós pensamos naquele quem proferiu essas palavras, Jesus Cristo, quem falou sobre os homens morrerem em seus delitos e pecados, sem perdão, desesperados, para se encontrar com Deus. Quem falou sobre os homens partirem para o outro mundo, levando consigo toda a culpa e todo o seu pecado. Essas verdades foram ditas pelo próprio Salvador da humanidade, aquele que entregou a sua vida em favor das ovelhas, o amável, o gracioso, o compassivo, o misericordioso, amigo dos pecadores, o nosso Senhor Jesus Cristo. É quem disse essas palavras duras. E às vezes as pessoas falam de Jesus. Jesus, ele é amor, isso é verdade. Mas não acredita que ele pregou também o inferno, que há um inferno para aqueles que não aceitarem a Cristo Jesus de todo o seu coração e abandonar a prática do pecado e vir a ele somente. As pessoas pensam que Jesus é só amor. É lógico que ele é só amor, mas ele também é só justiça. Jamais esqueçam disso. Então, estão profundamente enganados os que julgam que é falta de cortesia e severidade demais se falarmos sobre o inferno e sobre a condenação futura. Jesus falou sobre isso. Como essas pessoas reagem diante da linguagem apresentada agora nessa passagem que nós estamos estudando. Foi o próprio Jesus que disse essas coisas, que eles pereceriam nos seus pecados. O que dizem a respeito da expressão a qual que o nosso Senhor utilizou ao referir lá em Marcos capítulo 9, versículo 48, quando ele diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. Foi Jesus que disse isso. Não podemos responder a essas perguntas enganados por falsa caridade mórbida, falsa amabilidade, condenando os ensinos das Escrituras. Jesus ensinou sobre o inferno, sobre essas coisas. E muitas vezes nós queremos nos mostrar mais sábios, pregando o amor de Deus, mais sábios do que as verdadeiras palavras de Jesus nas Escrituras, a qual ele prega também duramente. Aqueles que não seguirem ele, qual será o seu destino? Porque Jesus é verdadeiro. Gravemos, meus irmãos, em nossas mentes, com uma das verdades fundamentais da nossa fé, que o inferno é uma realidade para os ímpios. Visto que acreditamos firmemente na existência do céu e que somos cidadãos lá do céu, eternamente seremos salvos, também devemos crer com toda certeza no inferno como um lugar de condenação para os ímpios, onde perecerão pela eternidade. Nunca imaginemos que demonstramos falta de amor quando nós falamos a respeito do inferno, pois isso é amor. Pelo contrário, afirmemos que devemos falar desse inferno aos homens, a ponto de poder exortá-los a que eles venham fugir da ira vindoura,
como descrita em Mateus 3,7. É uma sublime demonstração de amor quando nós exortamos os homens ímpios a falarmos do inferno. Foi Satanás, o enganador, o mentiroso e assassino, que disse a Eva: é certo que não morrereis. Agradamos a Satanás quando evitamos contar aos homens que, se não crerem, eles perecerão em seus delitos e pecados. Se eles não mudarem de vida, se eles não forem nova criatura, se ele não deixar a mentira, eles perecerão em seus delitos e pecados, porque os que eles fazem estão desagradando a Deus. Não esquecemos, meus irmãos, a incredulidade é o pecado que causa a ruína dos homens. Se os judeus tivessem crido em Jesus, todas as blasfêmias e todos os seus pecados teriam sido perdoados. Porém, a incredulidade fecha a porta para a misericórdia e elimina a esperança. Vigiemos e oremos, meus irmãos, quanto à incredulidade. O pecado da imoralidade tem vitimado milhares, mas o da incredulidade seus 10 milhares. Quem crer e for batizado de Jesus será salvo. Quem, porém, não crê, não importa se ele foi batizado, ele será condenado. Marcos 16,16. Essa foi uma das mais fortes declarações de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Sou o pastor Jackson Oliveira Andrade. Trago ao seu coração essa palavra amiga, pastor da congregação presbiteriana de Sião, situado no bairro Duquesa 2, na rua Begônia, número 206. Deixo aqui o meu forte abraço a todos que empenham tempo em me ouvir e que essa palavra possa chegar até o seu coração. Que Deus nos abençoe. Peço aos irmãos também que, se possível, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar o canal. É com tanta facilidade que as coisas deste mundo são vistas na mídia, né? Quantos milhões e milhões de pessoas gostam de ver as coisas deste mundo. Mas ajude a divulgar as coisas lá do alto, as mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo também, para que nossas crianças, nossos jovens possam também crescer firmes na palavra de Deus e não só nas coisas deste mundo. Então, se você puder, ajude a divulgar o canal, compartilhe com seu parente, com seu amigo que você quer que ouça essa palavra, e que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. A minha alma está manchada de pecado e corrupção, pois em mim não há justiça, santidade ou retidão. Minha origem reconheço, pecador bem sei nasci, da maldade procedente, o seu fardo já senti. Vem Jesus e santifica este pobre pecador, dá-me a graça de sentir-me amparado em teu amor. O teu sangue precioso derramado sobre a cruz me redime do pecado de uma vez, ó meu Jesus. Vem, Senhor.